Olá, pessoal, estamos de volta com os nossos hangouts ao vivo. Hoje estamos fazendo uma sequência de 4 hangouts, mostrando para todos os intervencionistas e aqueles que estão na dúvida sobre o que é intervenção constitucional militar. E hoje, recebendo Domingos da Paz, que é advogado, especialista em direito constitucional, ele é jornalista e ex-militar, é um extremo conhecedor do assunto e hoje, especialmente na véspera do nosso ato cívico, que vai acontecer amanhã, dia 24, né, sábado, às 14 horas, em frente a todos os quartéis no Brasil inteiro, Domingos da Paz, que é uma das nossas lideranças, é uma das pessoas que estão aí sempre orientando o pessoal, vai falar para a gente sobre, o nosso tema desse hangout é sobre por que o impeachment não vai funcionar. Tudo bem com você, Domingos? Tudo bem, boa tarde aí aos nossos amigos, amigas, nossos irmãos e irmãs patriotas, né? Que assim eu tenho definido desde o início do nosso projeto. Eu estou desejando aí uma boa tarde a todos aí e que sejam muito bem-vindos ao Brasil que nós estamos lutando para ter de volta, né? Então, eu quero deixar aí um abraço a todos aí e vamos tentar esclarecer aí o máximo possível de todas as dúvidas, como funciona uma coisa e como funciona a outra, o que foi feito e o que se pretende fazer e o que não dá para fazer. Cláudia, antes de você começar, eu queria que você contasse um pouco da história, da ilusão que o brasileiro viveu na época do impeachment do Fernando Collor. Você sabe bem essa história. É interessante porque até hoje, até nos dias de hoje, e aí se mistura pelo tempo, né? De 1990, vamos por 1889, quando teve a eleição, 1990, quando teve a posse do presidente, e nesse vácuo, que você vai pegar 1990, 1890, o PT já estava fundado e estava em plena vigência, né? Tanto que houve a disputa eleitoral entre Fernando Collor e o Lula. E aí aconteceu o que o Brasil esperava. Deu Fernando Collor, eu acho que merecidamente. E naquele momento ainda, o PT estava se arranhando pelas paredes, estava se engatinhando ainda para poder pegar um corpo, né, que eles têm hoje. Então a luta deles estava muito difícil. E eles aproveitaram esse projeto do Fernando Collor, do processo de impeachment, né, e acabou misturando. Veja bem, o trabalho é simples de entender. O projeto que houve contra o Fernando Collor de Mello, presidente na ocasião, eleito em 89, assumindo em 90, depois veio o impeachment, aí ocorreu o quê? Os petralhas, né, essa é uma boa definição deles, não tem como se ausentar dessa marca que eles conseguiram, eles aproveitaram o que aconteceu com o Fernando Collor, aproveitaram, eles são aproveitadores, aproveitaram também o que aconteceu com a recente história anterior, que eles chamam de golpe militar, e eu aqui estou desmentindo-os, e quero ver quem lá dentro tem peito de falar para mim que é mentira. Venha me provar, porque eu fui preso para defendê-los. E depois eu tomei vergonha na cara e aprendi que eles estavam defendendo causa própria. Eles queriam destruir o país. E verdadeiramente está aí o resultado aí do que eles defendiam e o que eles estão fazendo agora. Mas voltando no nosso assunto. Eles usaram o projeto do Fernando Collor, que foi o projeto lá do impeachment, usaram o contragolpe dos militares para proteger a nação, fizeram uma farofa, fizeram lá sei lá o nome que se pode, um vatapá dessa mistura de coisas que aconteceram, né? E aí começaram a pôr na cabeça, começaram a lavar a cabeça das pessoas que o golpe militar, tanto quanto o impeachment, eram duas coisas verdadeiras. E não são. Aí é que está a razão da coisa. O golpe militar nunca existiu, houve um contragolpe. E quem tem a idade de 60 anos, de 50 anos para cima, de 60 para frente, vai entender o que eu estou falando com todas as letras. Não houve golpe militar, o que houve foi um contragolpe. Os militares estavam atentos e nessa atenção com a precípua de garantir
a ordem e a lei no país, eles, atentos aos movimentos internos no país, que eles têm a obrigação, têm o dever, porque são profissionais, eles então interviram naquele momento, dando um contragolpe nos comunistas que hoje estão no poder. E aquilo que eu já falei, eles são inteligentes, tanto que são inteligentes que eles entraram pela via democrática do voto direto. Agora eles estão emperreados lá, arrebentando a nação. Agora é outra situação. Novamente as Forças Armadas estão atentas e vão fazer a intervenção na hora certa, no momento certo, sem avisar ninguém, porque são táticas militares, né? Isso é coisa de caserna, são estudos onde o Estado-Maior das Forças Armadas estuda isso já, com bastante clareza. Eu tenho ouvido e tenho visto na internet, nas redes sociais, falar que os militares estão acovardados, são frouxos, são covardes, que eles não querem saber nada porque eles fazem parte dessa comunidade maldita e desgraçada chamado comunismo. Os nossos militares, não. Não, os nossos militares são criados, são formados dentro de uma concepção de garantia da ordem e da lei. Dentro do quê? Para defender a nossa nação, para defender o Brasil. Então, eles têm uma outra formação, inclusive espiritual, tá certo? Boa parte são todos cristãos, outra boa parte são evangélicos e outra boa parte, com certeza, não comunga com o socialismo e nem comunismo. Porque nas escolas militares no Brasil não se ensina a adorar o Satanás, tá certo? Lá se ensina exatamente as coisas de caserna para defender a nossa pátria. Então, os Petralhas fizeram o quê? Pegaram a história do golpe militar que eles inventaram e pegaram a história do Fernando Collor e apresentaram de uma forma para a sociedade brasileira, para a nação brasileira, de uma forma que o Fernando Collor sofreu impeachment. Não sofreu. E vou explicar por que não sofreu. E os militares, já foi falado, não deram golpe nenhum. Eles fizeram um contragolpe para que o Brasil não sofresse, naquela ocasião, o que estamos sofrendo hoje. Veja o que é a responsabilidade dos nossos militares. Naquela ocasião, eles já fizeram o contragolpe para que o país, para que a nação brasileira não sofresse o que nós estamos padecendo e sofrendo agora. Pois bem, aí vamos na linha do impeachment. Eles misturaram as duas coisas históricas, as duas coisas que aconteceram no Brasil recente e começaram a divulgar em forma de cartilha. E foram cooptando pessoas e pessoas e pessoas com mentiras. O comunismo é uma mentira, só prega mentira. Pega a história, vai pesquisar que você vai ver. Em todos os países do mundo implantados, só se pregava e se mostrava mentira. O que muita gente não divulga é que realmente a primeira intervenção que teve em 64 foi contra o comunismo também. Exato, mas principalmente, foram vários motivos, mas o principal deles, e isso os grandes chefes militares hoje já falam abertamente, os grandes generais, muitos deles já faleceram e morreram com esse segredo, morreram com essa confissão própria, entendeu? Mas os que estão aí sabem exatamente que viveram aquela época. Eu tenho vários amigos generais daquela época que viveu nesse período do golpe que eles queriam dar em cima do povo brasileiro e o exército não permitiu. E novamente eles não vão permitir, porque isto é bom, mas em outro lugar. Lá na Rússia já acabaram com tudo. Talvez seja bom lá na Alemanha, também acabaram com tudo. Também seja bom lá em Cuba, onde eles defendem. Eles podiam pegar as trouxas deles e fazer um favor para a nação brasileira, ir para Cuba, vai para lá, porque já pegaram o dinheiro nosso aqui, do BNDES, dinheiro do brasileiro, e para fazer obras lá. Então foi o seguinte, a gente paga a passagem para eles irem, mas vai e não volta mais, fica para lá, porque lá é um país de miséria. E isso, as grandes reportagens internacionais mostram como é que vive Cuba. Agora falar que lá é adiantado não se sabe em quê, tá certo? Então, eles pegaram as duas coisas da história, o golpe que eles tentaram dar e o contragolpe dos militares contra eles, tá certo? E fizeram o quê? Misturaram com o impeachment do Collor, para confundir a cabeça dos nossos jovens, para confundir a cabeça dos brasileiros. Bom, vamos ao que interessa. O processo do Collor existiu sim, com certeza. Veja bem,
Vou explicar para a pessoa. O processo do Collor, contra o Collor, existiu, do impeachment. O processo nasceu da denúncia, e essa denúncia foi feita onde? Foi feito na Câmara Federal. Agora, um pouquinho antes, por que o Collor sofreu o impeachment? Vamos na história, vamos no âmago da situação. Porque o Collor, ele veio com a pecha de caçador de marajá. Isso o brasileiro daquela época lembra disso, caçador de marajá, e isso pegou credibilidade no país. O cara das Alagoas, como era Deodoro da Fonseca, veio com a pecha de caçador de marajá. E o Brasil acabou acampando a ideia. Ele era jovem na época, e o que acontece? Principalmente as mulheres, ao lado feminino, gostou dele. Por quê? Porque ele era um jovem, ele se apresentava muito bem, um cara muito falante, jornalista, administrador de empresa, economista, quer dizer, o cara com uma formação acadêmica invejável, falava muito bem inglês e muito bem apresentável. Oi? Alô? Alô? Não, pode continuar, eu estou aqui. Tá. É que saiu aqui para mim. Então, e um cara muito bem apresentável, publicamente falava muito bem, continua falando muito bem. Só que aconteceu o quê? Ele já tinha sido deputado federal. Então ele conhecia o quê? As entranhas dos bastidores da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Ele conhecia as entranhas de Brasília, porque o pai dele havia sido senador. Então, veja, esse conhecimento ele trouxe na bagagem e foi ser governador de Alagoas. Pois bem, e sai de lá com uma força enorme, como caçador de marajá, porque ele promoveu lá no estado uma mudança enorme, caçando os marajás, realmente ele fez lá, porque ele queria alcançar algo maior. Conhecedor dos bastidores do Congresso Nacional e do Executivo, o que ele faz? Ele vem com conhecimento de causa. Aí pega o analfabeto, de um dedo, faltando um dedo na mão, que esse cara é brincadeira o que ele fez com esse país, entendeu? Então ele pega esse analfabeto e... a disputa entre os dois era simplesmente bárbara. Enquanto um falava de conhecimento, o outro falava de ilusão, de sonho. Pô, quem acompanhou sabe disso. E ele colocava sonho na cabeça das pessoas, sonho. O outro falava de realidade. Olha, eu quando fui deputado federal, eu quando fui governador, eu fiz isso. Então o cara falava de experiência própria. Presta atenção. Eu não sou advogado do Collor e não sou advogado nem do Lula. Eu estou apresentando história. O meu papel aqui é esclarecer, tá certo? Eu não defendo bandeira política nem cores políticas. Eu não sou candidato a nada, não tenho a mínima vontade de ser candidato a nada. Eu sou candidato a ser um professor que vem aqui esclarecer as coisas que estão acontecendo, com mentiras. Eu estou tirando a máscara da mentira. É bem diferente do que esse pessoal faz. Tá certo? Eu acho que é por isso que a gente está levando uma mensagem sincera, verdadeira, tá certo? E eu olho no olho das pessoas porque eu não estou aqui para enganar ninguém. E tem mais uma, eu odeio mentira. Mentira é coisa do diabo, porque o diabo vem mentindo há séculos, há milhões de séculos ele vem mentindo, porque ele é o pai da mentira. Então, quer ser meu amigo, nunca minta para mim. E os meus amigos sabem disso. Não minta para mim porque eu não suporto mentira, tá certo? Se Deus, com todo o poder dele, a excelsa de sabedoria, expulsou esse desgraçado lá do céu, e ele desceu com um quarto da população do céu, e desceu junto com ele, que acompanha essas legiões de demônios, então eu tenho autoridade, tanto quanto tem Deus, para expulsá-lo da minha presença. Então, mentiroso para mim tem parte com o diabo, sai da minha presença. Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma coisa na outra para você entender o que eu estou falando. Mentira, uma hora é descoberta, que é o que está acontecendo agora. Mentiram no processo do golpe militar. Não houve, foi um contragolpe, porque eles queriam tomar o poder. Como agora tomaram pela via legal, pela via do voto. E agora, eles estão fazendo o que eles queriam fazer em 64, estão fazendo agora. E agora é a hora do povo brasileiro se mobilizar, ir para a rua, atender o chamamento das pessoas de bem, porque eu sou uma pessoa de bem, tá certo? Eu estou fazendo um chamamento há 3 anos que eu venho esclarecendo. Então o nosso movimento cresceu no Brasil exatamente pela seriedade. Eu nunca ocupei o espaço na rede social para poder enganar ou ficar com brincadeiras. Eu sempre me posicionei, e os meus amigos no Facebook sabem disso, no Twitter também sabem disso. Eu sempre me posicionei com coisas sérias, relevantes a favor da minha pátria, da nossa pátria. Mas voltando lá no impeachment, o que acontece? Ele veio com a bandeira de caçar marajá. E aí começou a caçar marajá aqui, e aquele movimento pegou na nação. E pela apresentação dele muito bonito,
E acabou a mulherada, as mulheres, aqui com maior respeito com as mulheres, o lado feminino achava ele bacana. Muitas mulheres votaram nele porque ele era bonito. Eu tenho certeza disso, porque na minha casa teve esse problema. A minha mulher falou, eu vou votar nele porque ele é bonito, mas não olhava o programa dele. As minhas irmãs, a mesma coisa, e as minhas amigas, a mesma coisa, eu vou votar nele porque ele é bonito. Não que ele tivesse um programa, olhasse o programa de governo dele, não. Olhava ele a fala dele, porque ele falava muito bem, continua falando maravilhosamente, usa a língua portuguesa corretamente, coisa que a madame não usa, coisa que o outro não usa, porque não sabem, não respeitam a nossa língua mãe, que é o nosso idioma. Então ele falava muito bem na ocasião, e acabou ganhando, conquistando o coração das mulheres. Não pelo programa que apresentava, porque ele tinha um programa excelente, mas pela aparência, pela forma de falar. Pois bem, daí, ele chegou com conhecimento na presidência da República, de saber o que acontecia nos bastidores da República. E aí, abriu-se um precedente. Vou falar aqui, é complicado, mas eu vou falar. Eu não devo nada para ninguém. Nada. Não devo nada para ninguém. Por isso que eu vou falar, tá certo? Não tenho dívida com ninguém. Entre o céu e a terra, eu não devo nada para ninguém. Por isso que eu posso falar. Ele, conhecendo os bastidores da política, a rapaziada, vou colocar assim, a rapaziada do Congresso Nacional fazia fila para pedir dinheiro, para pedir ajuda, para fazer maracutaia, para fazer tudo quanto é o tipo de corrupção. Ele não cedeu. Presta atenção no que eu estou falando. Ele não cedeu, nem no primeiro momento e nem no último momento. Ele só sofreu o processo de impeachment porque ele não cedeu à vontade do Congresso Nacional. E me desminta os deputados daquela ocasião. Venha aqui a público me desmentir. Se não foi isso que você fez, se você foi lá para trocar favores, você foi lá para pedir favores, e a bandeira do Collor era contra os marajás. O que aconteceu? É simples a coisa. Ele não, ele acabou criando o quê? Uma ojeriza dentro do Congresso Nacional, porque estava todo mundo liso e leso e louco, porque estava todo mundo duro, e todo mundo queria dinheiro para bancar as coisas lá do seu estado, da sua cidade. Entendeu agora? Esse foi o princípio do impeachment. Se reuniram como traidores da pátria. Presta atenção no que eu estou falando. Traidores da pátria. Em 1992, 1990, 92. Eles se reuniram, os congressistas se reuniram para caçar o mandato do presidente. Por quê? Aí arrumaram pelo em ovo. Aí arrumaram a Elba. Uma Elba, um carro Elba. Aí arrumaram o motorista dele, o Heriberto, para ir depor. E aí começou toda aquela patifaria. Não é PC Faria, patifaria. Porque o PC Faria não tinha nada, não tinha ligação com ele. Uma hegemonia jurídica, uma ligação jurídica. O PC Faria respondia por ele. Ele era uma pessoa jurídica, ou pessoa física, ele respondia pelos atos que fizesse. O presidente é a mesma coisa. E o PC Farias nunca usou o nome do presidente na mesma plataforma jurídica. Eles não assinavam junto absolutamente nada. E aí arrumaram o pelo em ovo, que é a tal da Elba. A Elba que deu a causa do movimento do impeachment no Brasil. Olha só como é que é as coisas. E o processo, aí começa o processo, nasce o processo. Nasce o quê? Nasce o inquérito lá dentro, que é a CI, que é o CPI, aí nasce e vai caminhando, e vai se arrastando. A televisão, que também não estava levando... Lembra que eu falei num vídeo passado da concessão? Então, a primeira coisa é a concessão. Então, os canais de televisão e rádios no Brasil é concessão do governo federal. Ou seja, é propriedade da nação. Mas quem administra a concessão é o governo federal, ou seja, o presidente da República. Ele que dá a concessão para um e para outro. Aquele que mais lhe convier, ele fornece a concessão. Na sequência, ele faz uma outra coisa. Ele faz o quê? Ele dá a publicidade institucional. É essa publicidade institucional é que faz com que? Faz com que as pessoas dos canais de televisão e de rádio possam fazer o quê? Contratar o quê? Jornalistas, repórteres, editores, redatores, todo um corpo de trabalho jornalístico. É com o dinheiro dessas publicidades institucionais, que não é pouca verba, é muita verba, é que mantém essa estrutura dos nossos canais de televisão e de rádio. Depois, boa parte disso se busca na sociedade civil, através dos empresários, através de instituições, se busca a outra parte comercial. Mas a principal, a coluna dorsal financeira, vem dos governos estaduais e do governo federal. Ora, pois bem, se você tem uma estrutura dessa, você fica devedor, você fica, vamos dizer assim, você fica meia boca.
Ou seja, meia boca você fala amém e a outra meia boca você resmunga. Acho que deu para entender a coisa, né? Meia boca tu resmunga, na outra tu fala amém. Porque se você resmungar definitivamente, fechar a boca, tu vai perder o quê? A concessão e vai perder o quê? O dinheiro. Tá certo? Aí ocorre o seguinte, aí você vem na estrutura. Ele negou. Quando ele negou o dinheiro para os parlamentares daquela ocasião, eles falaram, bom, na história do Brasil, pelo que nós conhecemos da nossa república, e aí eu posso falar com bastante propriedade, e pesquisa é o que eu vou falar, não se conhece na história da república presidente, ou governador, ou prefeito que tenha cassado parlamentar, ou seja, cassado vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Não existe, porque a própria lei ela define o seguinte, quem pode cassar cargos do executivo, ou seja, presidente da república, governador e prefeito, são os parlamentares, ou seja, lá do legislativo. Então, o vereador caça prefeito, o deputado estadual pode caçar o governador, os deputados federais e senadores podem caçar o presidente da república. Isto é um jogo político. Será que é difícil entender isso ou não? Eu acho que não, né? Acho que eu estou explicando direitinho. Acho que está indo bem. Está indo bem? Está indo bem. Então tá, olha, vamos continuar. Aí o que ocorre? Com a negativa do presidente na época, volta a falar, eu não sou procurador dele e não sou defensor dele, tá certo? Mas a história tem que vir à tona, tem que mostrar o que aconteceu, meu Deus. Eu estou vendo esses patifes dessa organização criminosa invertendo esses valores. E não pode continuar assim, o nosso país não pode continuar assim. Aí eles se reuniram e fizeram o quê? O processo. Entrou com o pedido, aí teve as assinaturas que conclamam a quantidade exata para poder abrir a CPI. Aberta a CPI, começou a se ouvir. Houve o João aqui, o Pedro ali, o Antônio, o A, o B e o C, e começou a se ouvir toda uma gama de pessoas que estavam envolvidas no processo de impeachment contra o Fernando Collor. E aí uma das principais testemunhas era o próprio motorista do presidente, que era o Heriberto, não sei das quantas lá, tá? Esse foi lá, depois fizeram aquele Huawei e tal. E naquela ocasião, os canais de televisão, principalmente a Rede Globo, que come a maior fatia do poder da publicidade institucional, a mais cara, tá certo? Ela vestiu a camisa para colocá-lo, depois vestiu a camisa para tirá-lo. Olha só. Agora, por que vestiu a camisa para tirar? Porque deixou de receber. Será que está difícil de entender? Ou faltou alguém para vir aqui falar isso aí? Quer dizer, precisou passar todo esse tempo, agora eu com 61 anos, venho aqui para contar uma parte da história. É uma parte da história. Tá certo? Aí, o que faz? A Globo começou a trabalhar em cima disso aí. E aí aparece, principalmente no Rio de Janeiro, aparece a liderança de um cara pintada lá. Bom, como é que a gente vai definir o cara pintado? Que eu sempre falei contra ele. E nesse movimento eu sempre fui contra. Por quê? Porque era um movimento político. Um movimento político. Eles não queriam absolutamente nada, como não quer. O cara que era o presidente da Uni... semelhante a esse dos 20 centavos agora. É a mesma coisa, fomentado pela própria organização governamental, foram para a rua para fazer um baita de um movimento. Então, lá no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em Belo Horizonte, como nas principais capitais do país, começou um movimento de impeachment com os caras pintados. E o comandante dessa, como é que eu posso definir isso aí? Dessa ferula, porque foi uma ferula, sendo usada, uma massa de manobra, sendo usada pelos políticos, tá certo? E aí o presidente da ONU naquela ocasião, tal de Lindenberg Farias, que me perdoe a expressão, um canalha que está aí hoje, está lá no PCdoB, é senador pelo Rio de Janeiro. Ora, então ele tinha pretensão política. O bobão que foi lá, que pintou a cara, ele foi... Está aí a prova. Cadê o pessoal que estava lá nos caras pintadas? Eles tinham que ter uma vergonha agora e vir incorporar o movimento intervencionista no Brasil, pela desgraça que eles promoveram lá atrás, em 1992. Se tem uma coisa que eu tenho é boa memória, eu estudo, eu vejo as coisas conforme elas são, porque eu vou buscar nas letras, é nas letras que está a história do mundo, tá certo? Então o que acontece? Fizeram aquele baita daquele movimento, pintaram a cara, pintaram unha, pintaram o cabelo, pintaram o raio que os parta. Fizeram um baita do movimento. Bom, tudo o quê? Programado, tudo arrumado pelos políticos que não ganhavam dinheiro do Collor. Collor não dava o dinheiro, certo? Não dava. E aí, promovido pela Rede Globo, que também não estava recebendo, vão para a rua e faz aquele baita daquele movimento. E o processo de impeachment, o processo continuava andando.
de forma acelerada. Nunca se viu nada tão acelerado no país, de forma acelerada. E vamos que vamos, e vamos embora. Aí chegou na conclusão final. E o presidente, com a sua staff governamental, do próprio Palácio, tentando acertar, não é assim, vamos conversar, o que vocês querem? Aí eles já não queriam mais nada. Aí eles já queriam era tirar o cara para pôr o outro lá. Aí já estavam determinados para fazer isso. Pois bem, quando o Collor percebeu que não tinha mais jeito, o que ele fez? Ele simplesmente fez uma carta de renúncia. Fez uma carta de renúncia. Era o dia fatal. Já estava convocado a Assembleia, que foi presidida. Aí você vai pegar a lei novamente. Nesse caso do impeachment, o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem preside o Congresso Nacional. Aí sai lá do Supremo Tribunal Federal o Sidney Sanches, que era o presidente na época, e vem e assume a condição de presidente do Congresso. O quê? Não é do Congresso. Daquela reunião, daquele plenário que tinha por matéria a cassação do mandato do presidente, do Collor, tá certo? E o Collor aguentou no dia que foi reunido o pessoal, ele então entregou a carta de renúncia. Entregou a carta de renúncia. Aí a televisão, ele entregou a carta de renúncia e tal, moral da história. Lá nesse plenário falou, bom, ele entregou a carta de renúncia, então vamos caçar o direito político dele. Já que não podemos caçar o presidente, por que não caçar o presidente? Como é que vai caçar o presidente que renunciou? Olha, a coisa irreal, a coisa ilógica. Como é que você vai caçar uma coisa que não existe mais? Fantasma. Não existe mais. A figura do presidente não existia mais fisicamente. E juridicamente tinha deixado de existir. Então, mas eu não aceito. Como que não aceito? Eu sou empregado de uma empresa. E eu vou lá e entrego uma carta para o meu patrão que eu não quero mais trabalhar. Você acha que ele tem que... Não, você tem que trabalhar na marra? Não existe isso. Então, exatamente foi isso que ocorreu. Ele entregou a carta de renúncia, o pessoal reunido falou, ele entregou a carta de renúncia? Não. Não, ele está de brincadeira conosco. Vamos caçar o direito político, já que não pode caçar o presidente, vamos caçar o direito dele. Aí caçaram os direitos políticos dele. 8 anos ficou com os direitos políticos suspensos. E depois... É por isso que ele voltou novamente, depois de 8 anos. Porque a suspensão, depois do processo de impeachment dele, acabou indo lá para o Supremo Tribunal Federal. O inquérito que tinha sido manifestado dentro da Câmara, dentro do Senado, foi lá para o Supremo, a denúncia, né? Foi lá para o Supremo Tribunal Federal e a conclusão de tudo isso, ele foi absolvido. Não é interessante? Por que não vem contar essas coisas para o brasileiro? Para tirar essa coisa desgraçada da mente do brasileiro, fala que o cara não sofreu. Na América Latina, ninguém sofreu impeachment, sofreu processo. São coisas distintas. O processo é uma coisa. E por que deixaram o povo pensando o tempo inteiro que isso foi o impeachment? Exatamente o que eu falei. Eles pegaram esse processo, aproveitaram. Essa organização criminosa aproveitou. Porque quem era o inimigo? Quem era o inimigo número 1 do Collor? Não era o pessoal dos Petralha? Eles continuaram. E aí o que acontece? Eles pegaram essa parte da história e acoplaram na parte do quê? Que eles criaram lá. Golpe militar. Aí juntou as duas coisas. E essas duas coisas caminharam. Até agora, nesse momento que eu estou falando. Caminharam juntas. O Brasil tem que saber, os brasileiros têm que saber que não houve golpe militar. Houve um contragolpe em cima dos comunistas que estão aí. Outra coisa, não houve impeachment do Collor. Não houve. O que houve foi um processo de impeachment. Tá certo? O processo de impeachment, ele acabou renunciando, então eles não caçaram o presidente por impeachment. Caçaram dele o direito político dele não exercer a condição de ser candidato durante 8 anos. Só isso. Tanto que ele voltou, ele está aí, é senador. Nós estamos no segundo mandato de senador. Por quê? Porque ele ganhou no Supremo Tribunal Federal, ele ganhou o espaço, depois ele foi embora para os Estados Unidos e tal, foi tocar a vida dele. O que ocorre? Hoje nós temos o Collor de volta, abraçado com quem? Com os canalhas, com os ladrões, com essa organização criminosa. Aí você pega a história. Gente, pega a história, começa a olhar lá. Quando os militares entregaram o governo para os civis, isso... Na verdade, era o Tancredo que teria que assumir e acabou não assumindo por particularidade de doença e falecimento. Acabou assumindo esse outro lixo de político chamado Sarney. Isso é um lixo de gente. Veja o que esse cara... Mostra para mim o que esse cara fez em prol da nação brasileira. Mostra para mim o que ele fez em prol lá do estado dele de Maranhão. Mostra para mim como é que ele conseguiu ser
senador da República num outro estado, sem estar lá no estado. A própria lei define que tem que ter um domicílio eleitoral. Ora, um cara que nasceu no Maranhão, se criou no Maranhão, foi governador do Maranhão, tem todas as raízes no Maranhão e vai ser senador pelo Amapá? Ele está de brincadeira com o povo brasileiro. Veja quanta sacanagem esses perversos vêm fazendo com a população brasileira. Arrumaram um empreguinho para ele, né? Você está entendendo? E aí o que acontece? Aí você vê numa sequência de coisas, um acobertando o outro acobertando o outro e vem. E agora desagou nisso aí. Isso aí já estava planejado, ia acontecer. A assunção do Lula ao poder da República já estava programado para acontecer. Por quê? Porque eles souberam trabalhar, souberam elaborar todo esse trabalho, e foram trabalhando, e foram fazendo isso sem pressa. Sem pressa, não tiveram pressa para fazer as coisas. Nós agora estamos com pressa porque agora nós somos vítimas. Então agora ou você nada, ou você morre afogado, que é o que está acontecendo agora. Eles programaram as coisas com o tempo. Foi. E o que vai acontecer agora com a relação do processo de impeachment contra Dilma Rousseff? Beleza. Bom, agora vamos entrar numa outra coisa interessante. Nós falamos do Collor que não houve. Tá aí a história, pode pesquisar, vocês vão ver que não houve. Houve um processo. Processo é uma coisa. É que uma pessoa, vou dar um outro exemplo. A pessoa, uma coisa que é comum no direito. A pessoa foi lá, caluniou, difamou, injuriou. Aí ele sofre um processo. Aí o processo nasce, passa pela mão do promotor, passa pela mão do juiz, houve testemunha, houve vítima, houve tudo lá. O processo. Aí no final, o juiz promove a sentença. Não, está absolvido. Acabou. Então, o processo existiu, mas não existiu a condenação. No caso do Collor, foi a mesma coisa. Houve o processo, mas não houve a condenação. Por quê? Porque ele já não era mais o presidente, já tinha renunciado. Então, como é que o cara sofreu um processo de impeachment se, na verdade, ele já tinha renunciado? Aí, o pessoal falou, não, já que estamos reunidos aqui, esse cara está pensando o que com nós? Então, nós agora vamos caçar o direito dele. Aí caçaram o direito político dele, 8 anos. Pronto, foi isso que houve. Para acontecer isso do Collor, teve que colher as assinaturas dentro do Congresso Nacional. Colhidas as assinaturas dos deputados e dos senadores, depende em que casa nasce o processo. Se for no Congresso Nacional, se for no Senado, você tem uma parcela de quantidade de assinaturas para abrir o processo. Se for na Câmara Federal, é a mesma coisa. Você também tem uma quantidade de assinaturas que é necessário, que a lei determina para se abrir o processo de impeachment. Como havia aquele descontentamento porque o Collor não abria a mão para eles, porque conhecia como é que funcionava o Congresso Nacional, então o pessoal estava descontente. Imagina quantas assinaturas teve. Imagina quantas assinaturas teve contra o Collor para a abertura do processo de cassação. Diferentemente do que está acontecendo agora. E vou buscar uma outra coisa interessante. Quer ver? No final do ano passado, em dezembro, houve o Congresso Nacional votou um projeto para aprovar o projeto para que a madame não sofresse o processo de responsabilidade fiscal, porque ela gastou além daquilo que estava no orçamento. E cada deputado recebeu R$ 748, segundo diz a lenda. Então, veja bem, segundo diz a lenda. Agora, 748 mil. Exatamente, R$ 748 mil cada um. É a lenda. O brasileiro gosta de Saci Pererê, né? Gosta da Cuca, porque é coisa de lenda, tá certo? Então tem algumas coisas que são lenda. Então isso também passou agora a ser lenda. Ou seja, cada parlamentar recebeu R$ 748 mil para poder fazer o quê? Aprovar uma lei para desobrigar a presidente a fazer o quê? A não responder o processo de improbidade administrativa por irresponsabilidade fiscal. Não é irresponsabilidade fiscal, tá certo? Então, você acha que vai surgir dentro do nosso Congresso Nacional, ou dentro da Câmara, ou dentro do Senado, alguém lá dentro, com coragem, para fazer um documento, como fizeram contra o Collor, para abrir abertura, para fazer uma abertura de impeachment? Nunca! Não, até nunca, jamais. Tiveram dois senadores que pediram, né? Mas ela tem a maioria. Ela tem a maioria. E ela tem uma coisa fundamental. Além dela ter a maioria, sabe o que ela tem? O cofre. Ela tem o cofre na mão. E os caras estão lá, porque são corruptos, estão lá, não estão defendendo causa para o Brasil, não. Eles não estão defendendo causas para a pátria. Eles estão lá para se beneficiar. Eles estão lá para se auto-beneficiar. Então, ela tem uma coisa que é fundamental em qualquer sociedade, chama-se dinheiro.
ela tem o cofre na mão. Tanto que ela tem que ela... Diz a lenda que ela pagou 748 mil para cada um. E viu o que deu? Aprovaram e ela ficou longe disso. Agora veja o precedente que ela abriu juridicamente. Ora, se ela foi protegida por essa lei para não ter a responsabilidade fiscal e não ter processo de improbidade administrativa, isso alcança os demais. Governadores, prefeitos, presidente de Câmara, presidente das assembleias. Veja só o que esses... Como é que você pode definir? O que essa casta ordinária, maldita e desgraçada fez para a população do Brasil? Quando se fala em ficha limpa, quando se cria uma lei de responsabilidade fiscal, de repente o cara vai lá e recebe um dinheirinho, porque isso para eles é dinheirinho para eles, mas é um dinheirinho que eles não vão abrir mão, então eles querem, e aí faz os gostos de quem? Do executivo. Entendeu? Então nunca vai prosperar. Vai aparecer, claro que vai aparecer lá um ou outro requerimento pedindo o impeachment, mas não passa pela comissão, não passa por comissão nenhuma, eles não deixam passar. E agora, como eles criaram aí, que é aquela votação por liderança, como é que vai? Quer dizer, o cara não precisa reunir a bancada, ele é o líder da bancada, ele vota e acabou a brincadeira. Olha como tá fácil de enganar o povo brasileiro. Ô, gente, mas na PLN 36 já foi assim, né? No julgamento da PLN, você via que todo mundo pedia, implorava para o povo entrar e faziam vistas grossas, parecia que eles não estavam falando nada. Perfeitamente, muito bem lembrado. Você está entendendo? Então, Cláudio, o que está ocorrendo hoje no Brasil, eu volto a repetir. Nós temos hoje uma dormência nacional. Nós estamos todos hipnotizados. A imprensa que deveria estar do lado da população, estar do lado do cidadão e das cidadãs, explicando, informando, trazendo a notícia conforme ela é, eles fazem uma baita de uma maquiagem e trazem aquilo que o governo determina que traga. Por quê? Porque são dependentes do cofre da União, nas publicidades institucionais e na concessão do próprio organismo que estão trabalhando. Os governos estaduais é a mesma coisa. Então virou uma bola de neve de mentiras, de esconde-esconde, e quem paga tudo isso é a população brasileira. As pessoas não estão atentas. Gente, vai para o supermercado, pega o dinheirinho que você está acostumado a fazer a tua feira, vai para o supermercado. Vai hoje, vai amanhã, você vai ver que de um dia para outro existe diferença. Estão maquiando, nós já estamos enterrados até o pescoço de inflação, eles estão falando que é 6% ao ano. É mentira. É mentira. É mentira, você pega o dinheiro e põe, você vai no mercado, você vai fazer uma compra, vai na feira que você vai ver como é que está o seu dinheiro defasado. Não tem mais valor o dinheiro. É verdade. Então, você sabe que mas os institutos... uma outra coisa assim que eu acho que é importante a gente salientar em relação a esse processo, que muita gente está batalhando em cima do impeachment da Dilma Rousseff, e na realidade eles estão ganhando tempo e tem quem aposte que ela vai renunciar muito em breve. Tem gente que está dizendo que é bem possível que ou o Lula e o Renan entreguem a cabecinha dela, ou ela renuncia para não sofrer justamente esse processo de impeachment. Não. Então, no ano passado, quando surgiu o movimento de impeachment em São Paulo, e no Brasil, né? Aquelas manifestações, né? E a imprensa sem divulgar absolutamente nada, e aí foram artistas, né? Vou fazer a leitura aqui, o Lobão, né? Petista de carteirinha, a não ser a pessoa que não tenha cérebro, que não tem um mínimo de discernimento, mas da onde eu tô, veja, eu estou pegando a história lá de 1824, não é de agora. Eu estou trazendo a história do Brasil, a história da República. Eu peguei uma parte do Império e depois toda a trajetória da República para chegar agora nesse processo nosso que é da intervenção constitucional. O que ocorre? O pessoal foram para a rua, né? Os supostos líderes foram para a rua pedir impeachment. Ora, atrás deles tinha partido político, tinha político. Tanto que acho que foi penúltimo movimento que teve, estava lá em cima do caminhão, os políticos eleitos na última eleição. Ora, meu Deus, se você quer fazer um processo de impeachment, você tem que ter pelo menos uma parte do Congresso Nacional contra
contra o procedimento que aí está. Mas a maioria são todos contaminados, os partidos estão contaminados, os políticos em Brasília estão contaminados, os nossos políticos, inclusive na base, lá no município, estão contaminados. Eles seguem a indecência de Brasília. Será que eu estou sendo claro ou não? Eles seguem a indecência que ocorre em Brasília, eles seguem aqui no município. Não, inclusive eu acredito que tem partidos que são do plano B, partidos que são do PT, mas que fazem de conta que são de esquerda. Mas ó, aí você tem uma outra coisa interessante, veja bem. Você tem os partidos, pode até ser, eu não acredito, pode até ser que tenha os partidos que não comungam com as ideias deles. Muito bem. Mas estão lá tomando vantagem, estão lá aproveitando, estão lá mamando. Eles fazem parte de um bloco que chama-se os nanico, a minoria. Então lá, você pega o fundo partidário, vê quanto recebe esses partidos. Então se comercializa partido no Brasil. Eu acho que, não que seja o modelo perfeito, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem N partidos, mas 2 disputa final. Ou você é republicano ou você é democrata. Agora, para você chegar a se filiar num partido republicano ou democrata, você tem que passar lá na base, para você vamos dizer assim, se credenciar a participar a nível nacional do democrata ou republicano. Pois bem, aqui no Brasil, você cria o partido pequenininho e aí ele vai. Ora, o criado partido pequenininho, qual é a ideologia dele? Que força ele vai ter? Nenhuma. Sabe por quê? Porque é os grandes. Você vai pegar no mar, fazer uma comparação, vai pegar no mar o tubarão, você vai pegar a baleia. Não é o peixe grande que pega o pequeno? Que come o pequeno? É assim que funciona na política. É o grande, aí o grande, vou falar, o maior partido do Brasil é o tal do PMDB. Depois vem os Petralhas. E depois vem o PSDB. E aí vem, quem é que tem poder, cacife político, pequeno, partido pequeno, para bater de frente com esses caras? Com a organização que eles têm, com o dinheiro que eles têm, com a estrutura que eles têm. O que você acha que o pequeno vai fazer? Vai fazer aquilo, vou fazer uma comparação chula aqui. Chula. Ó, vai fazer aquilo que os cães, os cachorrinhos fazem quando estão na época do cio. Aquele bando de cachorro em cima de uma cachorrinha. O grandão sempre toma corpo e vai na frente. E fica aqueles pequenininhos que não pode partir para a guerra com o grandão, ele fica latindo. É isso que acontece. Me desculpe aí a associação da proteção dos animais aí. É uma comparação chula, mas proveniente que eu estou fazendo. Então, o termo é esse. Você tem a cachorra no cio e aquele monte de cachorro na rua. Aquele monte de cachorro, sempre o mais forte toma a frente. E o pequeno não pode entrar, ele fica sentado e fica latindo. Fica esperando, comendo pelas beiradas. Exatamente. É isso que acontece com os partidos no Brasil. Entendeu agora, o político sem vergonha, mau caráter? É isso que você faz no país. Você é mais um, você está contaminado. Qual a tua ideologia política a não ser dinheiro? Diferente da minha. Eu amo o meu Brasil, eu amo a minha pátria. Eu não sou candidato a nada, eu não quero saber disso. Eu só tenho uma missão, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, esclarecer, desmistificar, tirar essa mentira, essa redoma de mentira que está na cabeça dos brasileiros, tirar, limpar isso aí. Essa é a minha obrigação hoje. E isso eu estou conseguindo fazer porque estou mostrando para os meus amigos, para os meus irmãos patriotas, a coisa conforme ela é. Ninguém está aqui de brincadeira. Eu não tenho o direito de tomar o seu tempo, Cláudio. E nem você o meu. E nem eu tomar o tempo de quem quer que seja. Como é que você vai colocar uma pessoa na frente de um vídeo para ele assistir babaquice, para ele assistir coisas que não é verdade, e o cara começa com um discurso e termina com outro? Veja que o nosso princípio maior, o nosso foco na intervenção constitucional das Forças Armadas, esse pedido que a nação está fazendo para as nossas Forças Armadas, em todos os momentos, a causa maior é Brasil. A segunda causa é Brasil novamente. A terceira causa é Brasil novamente. Tudo que nós estamos fazendo em prol do Brasil. O Brasil que eu falo é esse Brasil da nossa pátria, da nossa família, do nosso Deus generoso. Esse Brasil, quando você fala de Brasil, você comunga com todos, os bons, os maus e os ruins. O nosso projeto é muito maior do que políticos. O nosso projeto é muito maior do que partido político, partido quebrado, trincado, rachado, sei lá o quê. É muito maior. Se você começar a defender uma causa e começar a separar, falar, olha, eu não posso fazer isso porque vai mexer com fulano, não posso fazer isso que mexe com outro, não posso fazer aquilo, então não se intrometa. Melhor não fazer. Deixa do jeito que está. E nós estamos colocando para a população brasileira, nós estamos colocando para os nossos irmãos patriotas, que é assim,
Nós estamos hoje diante da cruz e da espada. Ou você reza, ou você morre na espada. Como é que você quer fazer? Só que nós estamos dando caminho. Olha, nós temos o caminho da intervenção e nós temos o caminho da desobediência civil. Ah, você não quer nenhum e nem outro? Aí sobra a guerra civil. Aí você vai matar irmão, você vai matar o vizinho, você vai matar os caras que vão tentar, vão entrar na tua casa para tomar o que é teu, porque o socialismo é tomar o que é dos outros. Ou você entra junto com eles, ou então você vai ter que matá-los, para não deixar ser o quê? Usurpado do seu direito de propriedade, do seu direito de cidadão, tá certo? Então o que acontece? Impeachment não existe. Fizeram um movimento amorfo, fizeram um movimento enganar as pessoas, usaram as pessoas que foram lá para o movimento, lá na Paulista, no máximo, usaram as pessoas com um movimento pífio, sem única lógica jurídica e nem política. Tá certo? Usar as pessoas como se fosse gado, como se fosse massa de manobra, como o PT está acostumado a fazer com os militontos deles. Porque o PT faz isso com os militontos deles. Aí os militontos vai lá, fica roendo pão com mortadela e fica gritando, é PT, é PT. É isso que eles fazem. E estão querendo contaminar o nosso povo de direita, porque é a direita que produz. Olha aqui o pessoal da organização criminosa, vou explicar uma coisa para você. É a história do mundo. A história do mundo nos diz o seguinte: quem produz no mundo é o pessoal de direita. É o pessoal de direita que regaça a manga, vai trabalhar e produz, tá certo? O pessoal de esquerda só presta para tomar, que agora estão fazendo no Brasil, para tomar o que o da direita faz. Porque são tremendamente vagabundos. Será que eu fui claro? Vagabundos. Pega a história desse pessoal que está no poder. Veja quantos têm vida própria antes de participar desse governo. Vou contar uma historinha interessante aqui, por falar nisso. Em São Vicente, próximo da cidade onde eu moro aqui, eu estou em Santos, mas em São Vicente nós tivemos aí governo do PT em São Vicente e em Santos. Santos hoje não quer nem ouvir falar em Petralha. Não quer nem ouvir. Porque foi vítima dos Petralhas. Aqui em Santos, é história para todo mundo ver. É história, faz parte da história do Brasil. Os Petralhas ganharam a prefeitura de Santos. Não vou falar o nome da prefeita que ganhou. Nunca mais ela conseguiu voltar. E outros que depois dela tentaram, não entram. O povo santista é hiperinteligente. Mandou esse povo a favas. O pessoal de São Vicente fez a mesma coisa, porque foram vítimas. Até hoje, São Vicente está enterrado numa dívida monstruosa. E vou explicar uma coisa. Quer ver? Quando eles ganharam a prefeitura de São Vicente, estou falando para o Brasil isso, e depois vocês vêm me desmentir. Eu estou aqui, sou jornalista aqui na Baixada Santista. Tá? Vou contar uma coisa que eu vi. E tá lá o povo de São Vicente, os Calungas e os Santistas para contar. Eles tomaram a prefeitura de São Vicente, como eu disse, pelo voto, pela eleição. São inteligentes. E aí, sabe o que aconteceu? Eles trouxeram Petralha de tudo quanto foi lugar do Brasil e enfiaram na prefeitura de São Vicente. E incharam a prefeitura de São Vicente. Petralha foi para ser motorista de ambulância. O cara não sabia onde ficava a Santa Casa de Misericórdia de São Vicente. Ele não sabia o caminho para ir para um pronto-socorro. Ele não sabia o caminho para ir para Santos, para socorrer a pessoa na Santa Casa de Santos. Eles não sabiam absolutamente nada na cidade. E inchou a prefeitura. Inchou a prefeitura. Tomaram de assalto o Hospital São José em São Vicente e detonaram, deixaram uma dívida. Isso é uma dívida em 92 eles assumiram, 92 assumiram, 92 eles deixaram uma dívida na época, 92, 94. Em 92, quando eles passaram o governo para o seguinte, que hoje a pessoa já é um político já renomado, passaram a prefeitura com uma dívida na época, 92, 90, em 95 eles passaram a dívida, 96, né? Foi 92, 96. Em 96 eles passaram a prefeitura para o seguinte, com uma dívida de 30 milhões. Sabe aonde? Só no Hospital São José. Eles quebraram o Hospital São José. Quebraram, isso aqui quebrar? E não arruma mais. Se o governo federal não enfiar dinheiro, não arruma mais. Então os petralhas estão assim. Você imagina o que tem de petralha empoleirado a nível nacional porque estão na presidência? Faça uma ideia. Começa a olhar. Começa a ver. E outra, tem os petralhas que ainda vão lá enganar, dizer que trabalha. E tem aqueles que nem lá aparecem. Só pega o cartão magnético. Tô mentindo, petralha? É verdade. Vai lá, vem aqui. Vem aqui, aqui tem café no bule, como diz o Ratinho. Tem café no bule aqui. Eu conheço a história porque eu tive que estudar. Eu estou falando coisa que acontece. Vai em São Vicente, vai em Santos para ver o que eu estou falando.
A prefeitura de Santos vive bem porque tem o porto. Então, a renda é muito forte, tá certo? Então, eles conseguiram se arrumar. Mas São Vicente não tem. São Vicente passou a ser uma cidade dormitório. Por quê? Porque o Petralha quebrou a cidade. E hoje a cidade vive numa guerra, porque falta recursos para o hospital. As pessoas morrem lá porque falta dinheiro para manter a saúde pública, tá certo? Então é isso. Quando você não tem a maioria, como é que você vai impetrar um impeachment contra quem quer que seja? Não tem como. O impeachment é um processo político. Aí eu ficava assistindo as pessoas indo para a rua, lá no MASP, lá na Paulista, falando de impeachment. Falava, meu Deus do céu, que massa de manobra, sabe? Por trás político injetando. Para fomentar o quê? Com qual objetivo, meu Deus do céu? Para enganar quem? Tanto que o que deu? Não deu em nada, acabaram o pessoal desistindo. Graças a Deus desistiram daquela invencionista, né? Porque é uma invenção. Acabaram, e estão agora desaguando no nosso movimento patriótico, no nosso movimento de intervenção. Aqui é legal, quem faz aqui somos nós, o povo. Aqui não precisa fazer baixo-assinado, aqui não precisa fazer aquelas petições eletrônicas, não precisa nada disso. Militar não quer saber disso. Militar, ele tem uma outra educação militar, que é números. Vá para a rua. Se você não está contente, vá para a rua. Pegue uma faixa, vá para a rua. Não precisa quebrar nada, não. Coisa de quebrar é coisa do Petralha. Petralha que está habituado a pôr fogo em ônibus, quebrar porta de banco, quebrar porta de vidro. Eles estão acostumados a fazer isso. Fazer movimento para destruição. Por que eles não destroem o que é deles? Agora, destruir as coisas dos outros também é fácil. Fazer comunismo nas coisas também é fácil. Começa a olhar para si, Petralha. Dá uma olhada para si. Faça que nem um macaco. O macaco, aliás, vocês estão fazendo que nem um macaco. Enrola o rabo, sempre fica olhando o rabo do outro. E vocês são agressivos. Vocês são violentos. Vocês conseguiram fazer uma divisão no nosso Brasil. Vocês conseguiram colocar um lado do Brasil e o outro lado do Brasil. Mas graças a Deus, vocês tentaram fazer isso. Tentaram. Graças a Deus o povo brasileiro é protegido de Deus, a mão de Deus está em cima. Não deixou isso acontecer, porque o objetivo de vocês era criar uma divisão no país. E isso é crime, isso está na Constituição, sabia? Está lá na Constituição. Não se pode fazer o quê? Não se pode dividir. E vocês tentaram dividir. Só que, graças a Deus, o povo é conduzido pela mão de Deus. E nós estamos aqui para defender essa nação maravilhosa, de um povo bom, barbaridade. Bom demais. É bom demais, que é um povo pacífico até demais. Agora, aproveitando o gancho, a gente podia falar um pouco da condição do brasileiro. O brasileiro, ele por excelência, ele é tranquilo. Eu não conheço em nenhum lugar do mundo, e aqui é tão gostoso, que quando os turistas vêm para cá, eles veem assim, o brasileiro de uma forma tão gentil, tão carinhoso, porque nós somos assim. Nós somos gentis, nós somos carinhosos, nós somos sentimentais. Eles sabem disso, que nós somos um povo sentimental. Se eu contar uma historinha triste aqui, tu vai chorar, porque nós somos sentimentais. Então eles aproveitam desse sentimentalismo do brasileiro, né, para fazer o que estão fazendo. Agora, eu quero aproveitar para fazer o seguinte, olha, acho que tudo tem o seu momento. Nada acontece por acaso. Eclesiastes já diz isso, né? Que não cai uma folha seca se não seja pela vontade de Deus. Então, eu acho o seguinte, os brasileiros acomodados, aqueles que não querem saber de nada porque estão numa condição boa, que Deus os proteja e continue para melhor. Tá certo? Para melhor. Mas, aqueles que não estão contentes, né? E os que estão acomodados, que estão com o dinheiro no bolso, estão bem protegidos aí, não esqueçam de uma coisa, o resto da nação está em maus lençóis. Então, amanhã, dia 24, nós vamos fazer um movimento em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Belo Horizonte, vamos fazer em todo o Brasil. Eu estou aqui na frente de um computador, onde eu estou atendendo pessoas do Brasil inteiro, encaminhando para elas os locais aonde que vai ser feito, nas portas dos quartéis, orientando até onde dá para orientar, porque o de São Paulo é mais fácil, porque eu estou aqui em São Paulo. Agora, fora do estado de São Paulo, aí tem outras pessoas fazendo essa coordenação. Então eu quero pedir para o pessoal aí que gosta de futebol, que gosta de samba, que gosta de cachaça, que gosta de mulher, que gosta de praia, dá um tempinho, meu. Daqui a pouco tu não vai jogar mais bola, tu não vai ter samba, tu não vai ter pagode, tá? Tu não vai ter churrasquinho de final de semana, você não vai poder ir pra farra, tá certo? Você não vai poder curtir a mulherada que vocês gostam, eu também gosto, mas olha, vamos parar, dar uma pensada.
Vamos começar a se mexer. Vamos começar a se mexer. Porque eles já estão se mexendo há muito tempo. Enquanto você vai para o pagode, enquanto você vai para o futebol, enquanto você vai para a farra, eles estão trabalhando. Eles não dormem. Presta atenção no que eu tô... Eles não dormem, eles estão trabalhando. Na Bíblia diz o seguinte: orai e vigiai. Vocês não estão orando e nem vigiando. Porque se estiver orando, tudo bem, mas nem isso vocês estão fazendo. Então, vamos orar e vigiar. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo aquilo que o demônio faz, aquilo que o diabo faz. É perversidade, traquinagem. Eles estão fazendo isso. E vem fazendo isso. E estão aumentando. Então, a possibilidade deles tomarem por completo toda a nação está muito perto. Vai depender de você, brasileiro. Vai depender de você, brasileira. Levanta do sofá, sai da frente da televisão, sai da frente do vídeo do computador. Vamos para a rua. Amanhã é o começo. Amanhã, com a graça de Deus, eu tenho certeza que Deus vai estar presente. Como sempre esteve presente nas coisas boas e legais. Porque o maior livro, a maior lei e as maiores leis, as principais leis, estão na Bíblia. Estão na Bíblia. E nós temos um segmento aqui interessante. Nós temos uma cartilha importante para você que é cristão, para você que acredita em algo superior à tua vontade. É bem assim, olha. O primeiro mandamento, de 10 mandamentos você tira 2, que são os fundamentais. E os pastores e os padres, e aí os obreiros, os presbíteros vão concordar comigo. Nós temos 10 mandamentos da lei de Deus, objetivamente. Mas nós temos 2 que matam tudo. Mata tudo. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Quem fez isso, a nação que faz isso, é uma nação feliz. É uma nação que não falta absolutamente nada. Depois o segundo mandamento, mas assim, fundamental, mas aí que é difícil nos dias de hoje fazer. Ora, se você não deseja mal para você, por que você tem que desejar para os outros? Então, vamos fazer o seguinte. O segundo mandamento, amai os outros como você ama a si mesmo. Pronto, esses 2 mandamentos é fundamental. Você vai ver que nós mudamos a nossa concepção. Esses demônios que ficam encostados, que são demônios do Petralha, que encosta, às vezes ele incorpora no cara, precisa exorcizar isso. Precisa exorcizar. Encosta, vai na igreja, procura um pastor, procura um padre, fala, ó, eu estou com o demônio do Petralha aqui, eu quero ser exorcizado. Ele vai fazer uma oração na tua cabeça. Ele vai tirar o demônio que está lá do seu lado. Isso não é estudo político, não. Não é estudo de história, não. Isso é mau acompanhamento. Tu está perturbado, irmão. Tu está perturbado. Vai procurar um pastor, vai procurar um padre, vai procurar um bispo, para tirar o demônio do Petralha que está ao teu lado. Quem sabe você fica livre e venha participar junto com a gente. Porque isso que vocês estão fazendo não é parte de história de lugar nenhum. Me mostre que parte da história que o socialismo tem que tomar as coisas dos outros. Porque o que vocês estão fazendo é isso. O que foi feito na Europa, no leste europeu, na Alemanha, na Rússia e nos outros países comunistas, é tomar o que é dos outros, é tomar o que é da nação. E aí toma, uma hora acaba, porque não se produz. É a direita que produz, não se produz. Aí o que acontece? Igual Cuba, que não produz bolufas e está lá numa miséria de extrema. Miséria extrema. Então, vamos tratar de cuidar da cabeça, vamos para a igreja, né? Vamos orar, né? Vamos rezar, certo? Vamos buscar a Deus. A hora que você busca a Deus, você se separa dessas troças aí, que quer tomar as coisas dos outros. Aí vem me chamar de babaca, vem me chamar de idiota, de cretino, porque eu quero dividir o que é dos outros, que voltar os tempos antigos do militarismo andando, eu não quero voltar a nada, eu quero um Brasil novo. Nós lutamos por um Brasil novo, que não tenha essa tormenta de você deitar e acordar do dia seguinte desconfiado que alguém vai entrar na tua casa e tomar a tua casa. De você ir para o supermercado e ter lá a condição de você ir fazer uma feira legal, hoje você não pode fazer. Essa é a nossa luta. Nós lutamos, a nossa causa chama-se Brasil. Brasil é a nossa causa. Vem junto com a gente. Vamos somar, vamos multiplicar. Nós somos pessoas do bem. Nós somos pessoas do bem e para o bem. É isso que nos interessa. Aí vem debochar da gente. Nós já estamos chegando no final do nosso Hangout. E você de manhã, no Hangout que a gente fez mais cedo, você comentou como que seria o procedimento caso ocorra a intervenção constitucional militar. Eu queria só ressaltar, antes da gente encerrar, porque logo mais às 18 horas nós vamos ter um outro Hangout falando sobre desobediência civil. Pode salvar o Brasil? Então, já está já no nosso limite de tempo. E eu queria só que você explicasse rapidamente para o pessoal, caso ocorra a intervenção constitucional
militar. Muita gente tem medo que o exército vai permanecer no poder, tem esse mito que foi criado. Então, eu queria que você explicasse sobre a criação dos partidos e a devolução do exército para a democracia, o Brasil. Explica para o pessoal, antes da gente encerrar, por gentileza. Perfeito. Então, é assim, eu falei já em outros vídeos, né? Vamos repetir aqui. É um trechinho pequeno. Não vai entojar e nem enojar ninguém, não. Já tomamos seu tempo, um pouquinho só. A intervenção constitucional, ela é um projeto que necessariamente ela não vai pôr o militar sentado no poder executivo. Não é esse o projeto. O projeto da intervenção constitucional é tirar quem está lá. E garantir legalmente, dentro do direito constitucional, garantir legalmente novas eleições, né? E essas eleições ocorreriam num prazo aí de 60 a 120 dias. Criaria-se 2 partidos políticos, né? Que é obrigatoriamente, porque é a razão jurídica da coisa, a legalidade da coisa. Então você tem que criar 2 partidos políticos. Tudo no voto, como está lá no artigo 1º e 2º da Constituição. É no voto. A população vai para a urna não eletrônica. Isso aí tem que meter o machado nela e quebrar tudo. Entendeu? É no voto do papel, como é feito no resto do mundo. Essa patifaria da urna eletrônica é só para fazer fraude. Se você vai fazer a coisa certa, então esquece a urna eletrônica. Já começa por aí. Tá certo? Acaba com isso aí. Isso aí é uma fonte de rendimento para quem faz a urna. E uma fonte de rendimento para quem determina a feitura da urna. Tá? E aí, parei. Então, o que ocorre? Você vai fazer uma eleição, os militares garantem a intervenção. Essa intervenção seria feita através de um Conselho Nacional de Intervenção, onde pessoas do povo, as pessoas da sociedade estariam representando nesse conselho, tá certo? Então, de que forma procederia isso? Você traria aí padre, você traria professor, engenheiro, advogado, médico, né? A sociedade civil organizada através das associações. Você faria, então, um conselho. Esse conselho, então, determinaria o que o interventor tem que fazer. Então, vai criar aí 5, 10 atos institucionais, ou 2, eu não sei quantos. Quem vai definir isso é o conselho. Feito isso, os militares, então, vão garantir a entrada do interventor. O que é garantir? É que não aconteça nada para ele. E os caras que estão lá serão todos presos, né? Provisoriamente, ficariam à disposição da justiça, né? E então se faria a intervenção, limparia a cabeça. Qual é a cabeça? É Brasília, tá certo? Não se mexe no município, nem no estado, é só em Brasília. É lá que o cancro tomou conta, lá que o câncer tomou conta do cérebro, né? Do corpo do estado. O estado hoje, o estado que eu digo, todo o estado, toda a estrutura do Brasil, ele está na UTI. O corpo enfermo do estado brasileiro está na UTI. Então, vamos começar a fazer uma cirurgia minuciosa. Aonde? Onde está depositado necessariamente o cancro, o câncer, que é em Brasília. Seriam extintos os partidos políticos? Todos eles. O primeiro ato institucional é extinguir. É extinguir os partidos políticos e criar, numa canetada, você extingue e cria dois. Um de direita e um de esquerda. O pessoal que está preso provisoriamente, isso não vai participar da eleição. Nenhuma. Não pode dar oportunidade para vagabundo. Porque tudo isso é causa desses caras. Então não pode dar oportunidade para os caras. Tem que julgá-los. E quem tem que julgá-los é o judiciário. Nem é o militar que vai julgar, é o judiciário que vai julgar. E aí você cria 2 partidos políticos, traz as pessoas que queiram se filiar no partido para fazer a eleição. Para escolher quem? Os deputados federais, os senadores, o presidente da República e o vice-presidente. Olha, qual é a dificuldade de entender isso? E isso dentro de um prazo de 120 dias, que é o que reza, o que determina a própria Constituição. Está aqui, olha. É o que determina a Constituição. Prazo, e esse monte certo? De ministério que existe aí, que na realidade não serve para nada, também seria extinto? Consequentemente sim, porque aí você passa a ter uma nova administração. Então os 40 lá do Alibaba também ficariam fora. Toda a estrutura do executivo ficaria tomado. Então deixaria de valer tudo aquilo ali. E aí você vai nomear o interventor, ele vai fazer um trabalho de intervenção de poucos dias. Então fica fácil você administrar a coisa política, só a coisa política. Porque a estrutura do Brasil continua funcionando normalmente, não tem o que mudar. Não se está mudando nada na casa de ninguém. Está se mudando, tirando o câncer, tirando o tumor
né? Porque isso é um tumor que está aí. Os governadores, esses continuariam atuando. Eles continuam normal, ninguém vai mexer com o governador, nem com o prefeito, nem com o vereador, ninguém vai mexer com esse pessoal, porque não é eles a causa. O tumor está em Brasília, é lá na cabeça, lá a cabeça está com o tumor lá dentro. E esse tumor é maligno, tem que ser extirpado. Então é lá que tem que tirar. Então a estrutura dos estados não muda nada, porque eles vão ter que fazer o quê? Se adequar à nova realidade. Porque com a intervenção e depois a nova eleição, que com certeza vai ser eleito um novo presidente, um novo vice-presidente, novos senadores, novos deputados federais, é outra estrutura. O cara vai sem vício lá para dentro. Vai sem vício lá para dentro, tá certo? E os estados, com seus governadores, com seus municípios, com seus prefeitos, eles vão ter que se adequar à nova realidade. O judiciário vai ter que se adequar à nova realidade. Porque ninguém está tirando a figura do judiciário. Esses políticos vão ser julgados lá. Agora, tem algumas regras que têm que ser feitas pelo caminho. Tá certo? Tem que mudar alguma coisa. Feito isso, necessariamente, por isso que eu estou falando, necessariamente, quem vai decidir é o conselho que vai determinar. Poderá ser um militar, para sentar lá e falar, olha, daqui para frente, quem manda nesse período de 120 dias somos nós. Mas também pode ser que o conselho determine, não, os militares, as Forças Armadas, só vai garantir para que não aconteça nada, ou interventor e a mudança. E aí você cria uma estrutura eleitoral e entrega de volta. Eleito, você marca a data, entrega de volta. Está diplomado pelo TSE, é normal, entrega de volta, está aqui. Vamos dar o exemplo para o mundo. Não é para o Brasil, não é para o mundo. O que se faz a coisa certa, legal. Agora, aí que está o problema, sem vaidades. Sem vaidade política. Não, eu sou o presidente, igual está acontecendo. Aí o cara, bom, e fala, eu sou candidato a presidente. Não sou candidato a nada. Tá certo? Tem que tirar a vaidade. A nossa causa é o Brasil. Então vamos fazer a limpeza. A limpeza procede dessa forma. Quem institui as regras da intervenção é um conselho, é um corpo de conselho. São conselheiros que vai determinar. Diferente do que aconteceu em 64. Lá foram exatamente os militares. Porque não tinha como negociar com ninguém. Como é que você vai negociar com um terrorista? Com um sequestrador? Com um ladrão? Com um assaltante? Não tinha como negociar. Ali eles fizeram o certo. Amanheceu, não anoiteceu, tomaram o pessoal de assalto. Ou seja, deram o contragolpe nos golpistas. Ficou todo mundo, ou seja, vou até usar uma comparação aqui. Estava todos eles fazendo cocô com a calça no meio da perna. Os militares chegaram, não tinha tempo de correr, porque a calça não deixava correr. Foi isso que aconteceu. Ou estou errado? O atual comandante do Exército que assumiu agora aí, ele comentou que a diferença de 64 para agora é que hoje nós temos as instituições. Isso, muito mais fortalecidas do que anteriormente. Então, as instituições, quer ver? Eu vou citar uma instituição forte e limpa. Ministério Público. O Ministério Público, tanto o federal como o estadual, é uma instituição forte no país, ela tem solidez. Como é que você vai mexer numa organização dessa, estruturada, firme? Só se for maluco, só se for louco. Entendeu? Então ninguém vai mexer com o que existe de forte, já consolidado. Já está consolidado isso aí. O judiciário é a mesma coisa, é uma instituição forte. Agora, precisa mudar algumas coisas lá em Brasília. Não é nos estados, é em Brasília que tem que mudar. É lá que está o tumor, lá é que está. Porque 8 dos 11 ministros, 8 é dos Petralha. Foi indicação dos Petralha. Então tem que mudar. Chama os outros, bonitão, a sua função aqui é olhar pela pátria, é cuidar da Constituição, tá certo? Então começa a fazer acórdons aí para dar exemplo para os demais segmentos do quê? Do judiciário nos estados. Começa a fazer a coisa certa. Eu vou fazer um breve intervalo aqui e vou citar uma coisa interessante. Recentemente, não muito recentemente, mas a questão é de uns 2, 3 anos atrás, eu vi uma declaração de um desembargador de Justiça de São Paulo. Ele foi entrevistado e na entrevista concedida ao repórter, ele falou uma coisa muito interessante e eu tenho obrigação agora de trazer a público. Só não vou falar o nome do desembargador porque não me é conveniente. E nem para ele também, né? Porque ele não quer passar para a história. Mas o que ele disse vai passar para a história. Ele falou, eu não sigo as instruções jurídicas, jurisprudenciais ou qualquer determinação do STF, não tenho como base, porque os ministros que lá estão são políticos, eles não têm compromisso com o Brasil e nem com o Poder Judiciário do Brasil.
Então eu não sigo orientação dele, eu sigo orientação do meu Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então a nossa orientação aqui, a lei tem que ser aplicada assim, assim, assim. A jurisprudência, ela determina que seja feito dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, eu vou seguir o nosso entendimento aqui, que já estamos fazendo há muito tempo. Porque lá é eminentemente o tribunal político, esse que falou o negócio agora, vai vir um outro que também é político, vai desfazer o que ele fez, e os tribunais vão ficar tudo numa samba do crioulo doido. Então eu não sigo. Eu não sigo. Eu sigo a determinação do meu tribunal, que já existe consolidado pelas leis, por jurisprudência, por doutrina. Então eu vou seguir isso aqui. Porque em Brasília, eminentemente, os cargos lá são políticos. O que um ministro hoje fala, amanhã o outro vem e desfala. Ou seja, desmente. Ou seja, se promover um acordo a favor de tal coisa, o outro vem lá, não, isso aqui não. O meu patrão que me indicou para por aqui está mandando fazer isso. E desfaz o que o outro fez. E aí ficam os tribunais dos estados verdadeiramente dentro de um samba do crioulo doido. Essa foi a declaração desse desembargador de São Paulo. Eu achei maravilhoso o entendimento do cara, porque ele acordou mais cedo. Ele falou, não vou seguir porque lá é petróleo. Eu não quero saber desse pessoal. Vou seguir a norma aqui. Qual é a norma? A norma já estabelecida. Por razão do quê? De instituição. A instituição é forte. A instituição está consolidada. Como é que você pode passar na cabeça de um doente, eu vou chamar de doente, que uma intervenção constitucional você vai mexer nas estruturas das instituições? Está certo, general. Hoje nós temos instituições fortes, consolidadas. Ninguém vai mexer lá. Eles não vão mexer, ninguém vai mexer. Essa é a diferença, entendeu? Então, eu acho que a intervenção caminha em passos até razoavelmente rápidos e nós vamos colocar o povo na rua, nós vamos trazer para dentro de nós, das nossas casas, o entendimento que precisamos, com consciência. Oi, alô? Não, foi. Alô? Alô? Já foi. Agora.